Glória a Deus. Mais um dia, mais uma oportunidade, estamos aqui de novo, para a glória e louvor do Senhor. A paz do Senhor para todos. Amém? Nós vamos ler um texto hoje, está em Mateus, capítulo 27, do versículo 15 ao versículo 26. Mateus, capítulo 27, do versículo 15 ao 26. Do 15 ao 26. O tema diz assim: a escolha que revela o coração. A escolha que revela o coração. Marcelo, vai ler aí para nós, né, Marcelo? Vou. 27, capítulo 15 ao 26. Capítulo 27. Versículo 15 ao 26. Isso, agora está certo. Um bom dia novamente para os irmãos, né? Que Deus venha abençoar a todos. Aqueles que estão assistindo, que venham ter compreendimento, entendimento da palavra de Deus, que venham ter um dia debaixo da graça do Senhor. Amém? Então diz assim a palavra de Deus: a zombaria dos soldados. Versículo. Não, tá aqui, ó. Versículo 15, né? A zombaria, começa no 15. Depois a gente vai para o 27. Começa no 15, então, o versículo. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo ao povo aquele que quisesse. 16. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. 17. Portanto, estando ele reunido, disse-lhes Pilatos: qual queres que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? 18. Porque sabia que por inveja o havia entregado. 19. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. 20. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedia Barrabás que matasse Jesus. 21. Respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois queres-vos que eu solte? Eles disseram: Barrabás. 22. Disse-lhe Pilatos: que farei então? Jesus, chamado Cristo, disse-lhe: todos sejam crucificados. 23. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E ele mais chamavam, dizendo: seja crucificado. 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. 25. Respondendo todo o povo, disse: o seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. 26. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém. Obrigado. Essa decisão não foi apenas histórica, mas espiritual.
ela representa a escolha que cada pessoa precisa fazer entre a verdade ou o pecado. O povo foi influenciado pelos líderes religiosos. O coração humano, sem Deus, rejeita o bem e abraça o mal. Veja bem, irmão. Se a gente for ver aqui esse texto que nosso irmão leu, a gente vai ver que o autor da vida, ele está agora sendo julgado pela sua criação. A criação agora está julgando o Criador. A criação agora que está determinando o que vou fazer do Criador. Irmão, nós estamos numa geração que é uma geração, irmão, de um povo que prega sobre Deus, que fala sobre Deus, mas que na verdade não conhece a Deus. Porque esse povo, o Adilson, era um povo que eram os líderes religiosos. Eram pessoas que conheciam a lei. E Jesus, uma certa vez, falou: gente, está escrito ao meu respeito. Jesus falou isso para ele. Sobre mim está escrito, sobre a lei. Jesus vai dizer que os profetas, os reis, escreveram sobre ele. E o povo estava todos os sábados dando ensinamento. O povo estava todos os sábados ensinando. É tanto que quando Jesus nasce e os pastores, os magos, quando guiados pela estrela, vão até onde Jesus está, eles passam pelo palácio. E eles pensam que Jesus estava ali no palácio. Só que quando eles passam, eles falam do menino que nasceu, rei de Israel e tal e tal. E ali o rei daquela época já ficou preocupado. Então vai lá, vocês encontram lá, manda um recado aí que eu vou lá também adorar ele. Só que quando os pastores saem, aí o rei manda chamar agora quem? Os líderes religiosos aqui, tá uma conversa assim, vá ver se realmente está na lei de vocês isso aí. A Bíblia diz, irmão, que os líderes religiosos foram pesquisar e trouxeram a resposta para ele e disse: é verdade. Foi aonde o rei se preocupou em matar todas as crianças. Se eu não me engano, até 2 anos de idade, onde Ezequiel já profetizava sobre o choro de Raquel, que ninguém conseguiria consolar por causa dos 2 filhos que foram mortos. Então eles sabiam. E pela leitura aqui, a gente vê aqui, irmão, os líderes religiosos incentivando o povo a mandar matar uma pessoa. Ou seja, vamos lá, entre Jesus e entre Barrabás. Beleza, vamos tirar Jesus como Deus. Tá bom? Vamos tirar Jesus como Deus. Vamos colocar Jesus como um homem. Eu e você, miséria. Aí está lá, Jesus e Barrabás. Mas vamos lá, irmão. Agora, vamos lá. O que Jesus fez para merecer isso? O que Jesus fez para ser preso? O que Jesus fez para ser torturado? O que Jesus fez para ser chicoteado? O que Jesus fez para ser condenado? Pelo histórico de Jesus. Agora vamos olhar. Olha o histórico de Barrabás. Assassino,
era uma pessoa que se levantava contra os romanos, praticava a maldade. Vamos lá, pela lógica, quem era que era para ser solto? Jesus. 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 Irmão, quem é que coloca um político no poder? O povo. O povo. Então, os líderes incentivaram aqui, o povo dizia assim, ó, vamos escolher para soltar Barrabás. Mas Barrabás é assassino. Barrabás não presta. Barrabás é uma ameaça para nós. Não. Não, ameaça para nós é Jesus que prega a verdade. A ameaça para nós é Jesus que cura, liberta e salva. A ameaça para nós é Jesus que ele é honesto e justo. Ameaça para nós é Jesus que nos condena dos nossos erros. E Barrabás é igual nós. Não vai ter como nos condenar dos nossos erros. Muitas das vezes, talvez, irmão, tem muita gente na terra desse jeito. Prefere andar com o que não presta do que andar com o que presta. Ah, esse cara é chato. Ah, essa mulher é chata. Por quê? Porque não aceita os teus erros. Não aceita as tuas mentiras. Não aceita as tuas falsidades. Na igreja é uma coisa e no trabalho é outra. Na igreja é uma coisa e em casa é outra. Então, esse tipo de pessoa, jamais aqueles que não querem se consertar vão aceitar, Marcelo. Vão aceitar. É por isso que o mundo, hoje, ele nunca vai aceitar aqueles que vivem Cristo. Eu não estou falando aqueles que vivem na igreja, tá? Eu estou falando aqueles que vivem Cristo. Entenda a maneira que eu estou falando. Porque se a igreja, irmão, salvasse, libertasse alguém, eu acredito, irmão, que 90% da população era tudo certinho. Era tudo certinho. E aqui nós estamos falando de onde é que está começando os problemas dos líderes. Dos líderes. Se nós, líderes, não for exemplo, irmão, como é que nós vamos ter condições de conduzir a ovelha ao caminho certo? Como é que nós vamos ter condições de conduzir uma ovelha, irmão, aonde está lá naquele Salmo 23? Conduzir as águas tranquilas, a pastos verdes. Ou seja, os nossos governantes, seja de igreja, seja de política, governantes. Qual o respaldo que eles têm para nós? Se a vida deles não for uma vida exemplar. Como é que o líder, irmão, ele promete e não cumpre, e depois está prometendo de novo e eu vou acreditar que ele cumpre? Se o costume dele, irmão, é só me enganar. O costume dela é só me enganar. Agora você imagina, irmão, você está diante de uma liderança que está te incentivando a tu matar alguém. Aí você olha para aquela pessoa que a liderança está incentivando a matar, que aquela pessoa só faz o bem, nunca fez mal a ninguém. E eu deixo, irmão, agora de acreditar naquele que tem condições de me ajudar, que vivam a verdade, para eu ser influenciado agora por vozes.
Você influenciado por pessoas que não têm, irmão, você olhando para ela, condições nem de dar um passo para você dar. Agora, nós, irmãos, somos muito fáceis de ser influenciados. Porque hoje nós estamos com a oportunidade, irmão, de ter a verdade. De ter a verdade. Aí já tem gente, já tem a outra classe que é assim, igual Herodes. Traz aí uma bacia com água. Vou lavar minhas mãos, ó, não tenho nada a ver com isso é com vocês. Mas pega ele ali e dá uma coça bem boa nele. Ó. Não adiantou nada. O que adiantou, irmão? E aí a mulher dele chega e diz assim, ó, cuidado com o que tu vai fazer com esse justo. Porque na noite anterior muito sofri por causa dele. Aí. Hein? Só que, claro, é evidente, irmão, está tudo na lei, está tudo escrito, era necessário passar por isso. É como Jesus uma certa vez falou, é inevitável os escândalos, mas ai por quem os escândalos vêm. É melhor que tenha amarrado uma pedra no pescoço ou um moinho e ter lançado ao mar. Então, assim, que esse ensino vem abrir os nossos olhos. Com quem nós estamos andando? Quem nos está influenciando? Hoje nós vivemos, irmão, a era dos influenciadores. Na área da tecnologia, da digital. Hoje nós vivemos, irmão, numa geração dos influenciadores. Ou seja, eu não quero ser mais influenciado pelo líder espiritual, mas eu sou influenciado hoje pela tecnologia, pelo sistema, pela digital, pela internet. Então nós temos que ter cuidado com quem está nos influenciando, irmão. Nós temos que ter muito cuidado. Agora você imagina, irmão, um bocado de religioso. Um bocado de gente, irmão, que dia de sábado está dentro da igreja. Um bocado de gente, irmão, que nessa época que tinha grupos que oravam 3 vezes ao dia, jejuavam dia de sábado, 6 da manhã, 6 da tarde, e todos os sábados estavam na sinagoga para aprender a lei. E agora estão tudo reunido para matar um inocente. O que adianta agora, Sódio, se eu passar 2 horas, 3 horas de oração, e quando eu me levantar da oração, eu não vigiar? O que adianta eu fazer um jejum, irmão, e eu terminar o jejum, eu não vigiar? O que adianta, irmão, eu ir para a igreja e o culto foi uma bênção, para que eu estou saindo cheio, e quando ele chega em casa, eu não vigia? Tá aqui, ó, os caras aqui, ó, eram tudo religioso. Agora o religioso, ele é fofoqueiro, ele é mentiroso, ele é enganador, ele é usurpador. Tá? O religioso, irmão, ele faz as coisas e não tem temor. O religioso, ele faz as coisas e acha que ele está certo. O religioso é assim, ó. Ele faz a coisa errada aqui, quando desce, vai ali para a oração. Senhor, isso aqui é o teu céu. Senhor, eu te amo, Senhor. Você sabia que carro de recuperação é cheio desses? Você sabia? É. Que não vencer eu. Que não vencer você. Eu peguei. Agora você imagina que você acha que as igrejas estão isentas disso ou disso?
É o que mais tem, irmão. Você vai para um culto, irmão, você vê lá e diz assim, olha só, irmão, puxa, o cara tá lá. Sem fogo do lado dele. Tá entendendo? Você passa 2 minutos com o cara, você olha assim e diz assim, vixe, irmão, não pode falar nada com o cara, que o cara não pode repreender um erro que o cara fez, que o cara... Olha, não, irmão, o cara tá lá, glória a Deus, aleluia, quase instante. Eu tô com o cara aqui, meu, que o cara mais fala palavrão. Ai, irmão. O diabo que se aproveita disso. Porque Paulo diz, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que Satanás se transforma até em anjo de luz, se possível, para enganar até os escolhidos de Deus. Só que veja bem, todos os dias nós somos chamados a escolher entre o que agrada a Deus e o que agrada o mundo. Todos os dias, irmão, nós somos chamados a escolher o que agrada a Deus e o que agrada o mundo. Nós somos. Irmão, todos os dias nós temos um desafio. Todos os dias, irmão, nós temos uma escolha a fazer. Ó, vamos trazer para nós. Todos os dias nós temos uma escolha. Acordar de manhã e dizer assim, será que eu vou melhorar aqui hoje? Ou eu vou viver hoje como eu vivi ontem? Sabe se hoje eu vou buscar mudança aqui na minha vida ou eu vou viver uma vida natural aqui dentro? Será se hoje eu vou jejuar ou não vou? Será se hoje eu vou ler a Bíblia ou não? Tudo é uma escolha. Tudo está diante de nós. Será se eu vou fazer o bem ou o mal? A escolha. Será se eu vou vigiar mais no que eu falo hoje ou eu vou ser um tagarela? Não, como é que eu vou ser hoje? Irmão, quem faz essas escolhas somos nós, irmão. Veja bem. Cuidado com as influências. Já foi falado aqui. As más companhias corrompem o quê? O bom costume. Irmão, nós estamos num ambiente religioso. E chega uma pessoa, irmão, que não quer nada. Ele vem com a influência dele. E quando na fé, aquela pessoa que você achava que estava bem no ambiente religioso, aí agora veio de ser só um, agora é 2, porque ele se igualou com um influenciador. E eu te provo na Bíblia, isso aconteceu no paraíso. O primeiro influenciador é Satanás, irmão. Está lá o casal lá, irmão. No paraíso. Chega o influenciador para influenciar a mulher. E consegue. Você veja bem. Você quer ser influenciado em quê? Em quê? Bom, para mim hoje não é nenhuma vantagem alguém chegar e sentar comigo e passar meia hora contando que é bandido, é matador. Eu fui tudo isso. 27 anos que eu sirvo a Cristo. Para mim não é vantagem eu sentar com uma pessoa dessa e ela se orgulhar. E não é vantagem para mim, irmão. Não é vantagem para mim, aí, truta, tá entendendo? Eu fui da parada, eu fui assim e tal. Tal. Eu estou num ambiente religioso, irmão, com o espírito do Zé Pilita. Porque o Zé Pilita, para quem não conhece, eu digo porque eu tive umas convivências lá. Eu era mestre de capoeira, eu tocava tambor e eu que por lá ia na macumba. Zé Pilita é aquele que faz a malandragem. Malandragem. Malandro.
Malandro. Tá entendendo? Não, quase nem dele também, não. Malandro, irmão. Pode prestar atenção, irmão, aquele crente que se mostra crente, você vai conversar com ele, tá entendendo? O cara tá lá, parece que ele tá conversando com outro malandro. Tá conversando com ele. Quando ele pega o outro também da mesma live dele, ele já se achia aí truta. É nós, tá na parada, não sei o quê, e tal, tá entendendo? Tá combinado, não sei o quê. Chega a dar nojo, irmão. Dá nojo. A gente vive num ambiente, mas que na verdade a gente não muda. Por quê? Porque é influenciado pelos Zé Pilintra, pelos espíritos malignos, assim como Eva foi influenciada no paraíso. Irmão, ou a gente muda, ou a gente vai viver igual muitos aí, dentro da igreja, sem a presença de Deus. Com atos religiosos, mas sem a presença de Deus. Não. Será que nós vamos viver, além de ser influenciado pelos outros, nós não vamos ter nossa opinião própria, vamos ser guiados pela opinião dos outros? Teve uma vez que eu estava com um rapaz aqui, e o rapaz não queria fazer nada, eu sentei com ele, fui conversar com ele para ver por que ele estava assim. Aí quando a fé diz assim, pastor, eu estou aqui porque foi o meu tio que me colocou aqui, mas na verdade não quero estar aqui não. Aí eu peguei e disse assim, então é por isso que você não quer fazer nada. Eu disse, sério? Você tem quantos anos? Eu disse, eu tenho 28 anos. Eu disse, você tem 28 anos, irmão? E você ainda não conseguiu decidir a sua vida? Você vive pela opinião dos outros? Porque você está aqui por causa de ar. E aí você está aqui num ambiente que não é seu e não quer fazer nada. E você não tem opinião de tomar uma decisão. Tio, estou indo para casa, eu vim aqui só por causa do senhor e eu não quero mais ficar aqui. Sim. Do que você ficar pela opinião dos outros e ficar aqui e trazendo problema. Você mudou só de casa, mudou só de lugar, mas os problemas é quase o mesmo. Então tem pessoas, irmãos, que elas são guiadas pela opinião dos outros. Ela não quer fazer, mas pela opinião dos outros ela vai. E muitas das vezes traz mais problema ainda. Você imagina aqui, irmão, quantas pessoas reunidas aqui, de frente aqui, Jesus e Barrabás, pessoas que foram influenciadas, que talvez não queriam fazer o que fizeram, mas por ser influenciado, eles fizeram. Ó, eu estava assistindo um vídeo e isso acontece muito no meio de briga de trânsito. Aí tava lá uma moto no chão, aí tava lá o cara da moto, tava lá algumas pessoas. Aí tava lá o cara da moto lá conversando com o rapaz do carro. E quando é fé para o cara na moto lá, e ali, tá entendendo? Escuta um pouco a conversa, quando é fé, pega o capacete e taca na cabeça do motorista do carro. O cara não tem nada a ver com o problema, irmão. Tava lá um bocado de gente, tá entendendo? Tava lá se resolvendo, conversando, outro não tem nada a ver, veio tacar o capacete na cabeça do motorista. Aí o motorista estivesse armado, estava resolvido, entre aspas. Não tava tendo briga, problema, eles estavam tipo assim. E se o motorista armado? Uma menos, né? Mas aonde eu quero chegar, irmão? É pessoas, irmãos, que elas são guiadas
movidas por reações que não tem nada a ver, irmão. Aí agora você imagina, agora como falaram aqui, se o motorista tivesse uma arma, tinha matado o cara, aí o besta chegou, que eles estavam indo trabalhar, ou estavam trabalhando, aí veio comer um partido que não era dele, podendo parar para poder ajudar em questão de apaziguar. Vai na ignorância. Aí vai na ignorância, e se eu tivesse armado, ia perder a vida. Então, assim, irmão, nós temos que ter muito cuidado. Falando nessa parte aqui da questão da opinião própria, ou vamos fazer para um lado melhor, domínio próprio, que faz parte de dos itens do fruto do Espírito. Domínio próprio. Irmão, vamos beber? Não vou, não. Domínio próprio. Esses dias aqui, irmão, cada comida gostosa aqui. Mas eu não estou jantando. Domínio próprio. Domínio próprio. Falta de influenciadores, de incentivo, não é. Só um pouquinho, come aí. É gostoso. É. Domínio próprio. Entendeu? Então nós temos que ter isso na nossa vida. Nós temos que ter um domínio próprio. Aí eu estou aqui influenciando vocês com a palavra de Deus. Aí muitas das vezes, o que aparece ali nos comentários ali? Sou mais um ladrão. Estou usando a casa para roubar os outros. Sem conhecer a minha história, sem saber quem eu sou, já sou tão apontado assim. Eu estou todo dia aqui, ministrando a palavra. Tenho 27 anos na fé. Você quiser conhecer um pouquinho, pode ir lá no YouTube, Instagram, Face, o próprio TikTok aí. Tem um pouco aí do pastor Juscelano. Graças a Deus, eu tenho 3 filhos. Um é pastor. Tudo novo. Meus filhos não tem nem 30 anos. Tem um que é pastor, tem sua profissão, trabalha, dirige uma igreja, o outro também é casado, tem sua família, envolvido com a obra de Deus. Tem uma filha que mora comigo, 15 anos. Só que eu procuro não ser influenciado pelo mal. Hoje eu tenho 55 anos, eu tenho um pouco de experiência de vida. Cuido não só da minha família, mas cuido de todos aqueles que chegam até aqui pedindo ajuda. Mas todos os dias somos chamados a escolher entre o que agrada a Deus e o que agrada o mundo. Olha só, a salvação ela depende da escolha de cada um. Quando se fala disso aqui, a salvação depende da escolha de cada um, está falando da responsabilidade pessoal. Você não pode transmitir a ninguém aquilo que é tua responsabilidade. Olha só, um filho completa 18 anos, não é isso? Só que quando completa 18 anos, não sei, porque agora não existe mais isso, né? Não existe. Mas quando completa 18 anos, ele se acha dono agora de si. Ninguém manda nele, nem pai, nem mãe, não é isso? Né? Só que na hora disso aqui, ó, responsabilidade pessoal, ele não quer assumir. Na hora de que é para assumir uma responsabilidade, ele atribui a outra. Mas se alguém for mandar nele, se alguém for ditar alguma coisa na vida dele,
Aí ele não aceita. Já sou de maior, sou dono da minha vida. Procura liberdade, mas não tem responsabilidade. Muitas das vezes estamos assim, com um trovão que deu aqui, viu? Tá aqui o tempo para chover e tal. Glória a Deus. O trovão chegou. Aí olha só, irmão, liberdade, mas sem responsabilidade. Ou seja, temos o poder de escolher, mas somos responsáveis pelas consequências. Então, salvação depende de escolha. De que eu e você, nós precisamos ser salvos nesta manhã? De que nós precisamos ser salvos nesta manhã? A salvação, ela abrange várias coisas, irmão. Tem gente que vive dentro de uma igreja aprisionado. Tem gente que vive um casamento, mas não vive uma liberdade. Tem gente que não está presa entre cadeias, mas está com a mente aprisionada. Tem gente que muitas das vezes se escraviza no vício, talvez para esconder, irmão, a tristeza, a angústia, a amargura. Só que nós precisamos entender que a nossa vida, irmão, ela é dividida. Nós temos que aprender a dividir o certo ou o errado. Tem gente que traz para si, irmão, consequências. Porque, esse povo religioso aqui, o que foi que eles disseram para Herodes? Que Herodes disse assim, eu estou lavando as minhas mãos sobre esse justo. O que foi que eles disseram? Que caia sobre nós e sobre os nossos filhos a maldição. Olha aí. Olha o que ele, esse irmão, pede. Porque, na verdade, eles estavam sendo injustos ali. E a Bíblia vai apresentar um Deus que é justo. Por que Daniel foi para a cova dos leões e os leões não comeu Daniel? Porque Daniel disse, Rei Dário, Deus não viu em mim nenhuma acusação. Sadraque, Mesaque e Abidnego, por que foi colocado na fornalha ardente e nada aconteceu com eles? Porque não viram injustiça neles, não viram coisa errada neles. Então, assim, irmão, Deus é justo. Aí os caras pedem que a maldição caia sobre nós, sobre nossos filhos. Olha o que os caras pedem, irmão. Se vocês conhecessem verdadeiramente quem era Deus e a palavra de Deus, nós não faríamos isso. Jamais. Não faria. É igual nós, irmãos, se nós conhecêssemos realmente a verdade, e a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já lá em 1ª Epístola de João vai dizer que aquele que vive no pecado nunca viu e nunca conheceu. Agora você imagina, como é que eu quero viver? Dentro de uma igreja, viver como um religioso, mas sem a salvação. Sem conhecer verdadeiramente aquele que fundou a igreja, que foi Jesus.
Qual é o sentido de vida para um filho de Deus? Qual é o sentido de vida para mim e para você, irmão? Fazendo só escolhas erradas. Eu vou mostrar duas coisas aqui para você, irmão. Aqui eu estou encaminhando aqui para o final. Mas eu quero mostrar duas coisas para você. Primeiro está em Lucas capítulo 10. Aqui eu e você escolhem. Os líderes religiosos daquela época escolheram Barrabás. Vocês escolheram o ladrão, o assassino, o adulto, o prostituto, tudo que não presta. Beleza. Agora eu e você, o que nós escolhemos? Olha só em Lucas capítulo 10, versículo 38, o que vai dizer aqui, ó. 38. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomá-la. Ninguém vai tomar dela. Olha só, irmão. Jesus entra na casa de Marta e Maria. Só que quando entra a visita na casa de Marta e Maria, Marta vai se preocupar com o que agora? Limpeza, faxina. A limpeza. A limpeza. E Maria vai se preocupar com o que agora? De ouvir Jesus. De ouvir Jesus. Ah, pastor, então assim, eu vou para a igreja e vou deixar minha casa toda bagunçada. Quando meu marido chegar, e aí? Não. Não interprete por outro lado, não. Antes de você ir para a igreja, já deixa tudo pronto. Já deixa tudo pronto. Agora, veja bem, irmão. Jesus não avisou que ia. Mas Jesus foi aquele povoado e disse: eu vou na casa de Marta e Maria. E quando chega lá, encontra a casa delas como? Agora, o que Marta e Maria estavam fazendo, irmão? Duas mulheres que chegam dentro de uma casa, está uma bagunça, irmão. Agora você imagina aí Marta preocupada: vou aqui limpar o banheiro aqui, se Jesus ir no banheiro. Vou limpar logo a sala aqui. Vou limpar a cozinha. Vou lavar as louças, não tem nenhum copo para limpar, dar água para Jesus. Só que aqui eu entendo que Maria, ela estava com a oportunidade. Uma oportunidade de escolha. E às vezes a gente quer tampar os nossos erros. Às vezes nós queremos tampar as nossas desculpas na hora que é para a gente ouvir a verdade. Na hora que nós estamos diante da verdade. Foi o que Deus fez quando chegou lá no Jardim do Éden. Adão, cadê Adão? Todo dia eu venho aqui, Adão me recebe, agora cadê? Adão, e Adão calado. Na terceira vez, Adão disse assim: estou aqui, Senhor, está onde? Estou aqui escondido. Ouvi tua voz e fiquei com medo. Porque eu estou nu.
E quem disse para você que você está no lado? Olha aí. Então, a quem escolher? O que escolher? Tem momentos que a gente tem oportunidade. Uma coisa interessante aqui, que é essa. Uma coisa interessante aqui, eu estava com um rapaz aqui, aí esse rapaz aqui, o rapaz como da fé, ele, na hora da laboterapia, ele está querendo ser religioso, sabe? Na hora do descanso, se não fosse acordar o cabo, o sereno ele não ouvia. Tinha que acordar ele. Então, uma vez eu peguei conversando com ele e disse assim, não, eu sinto no coração. Por que você não sente no coração na hora do descanso? Você tem que aprender a dividir as coisas, irmão. Você tem que aprender a dividir as coisas. Você tem que aprender, irmão, fazer o que é certo. Você tem que aprender a ser submisso. É o primeiro sinal que você é uma pessoa que não obedece, você é um teimoso. Coisas que é importante você fazer, você só quer fazer do seu jeito. Não vai funcionar. E outra, Deus sagrado sim. Deus sagrado. Então tem casos que é caso. Eu vou te mostrar outra passagem que está aqui ó, em João capítulo 12, versículo do 1 ao 3, que diz assim, ó, o Evangelho de João. Aliás, o Evangelho de Jesus Cristo diz que ele é o apóstolo João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Olha Maria de novo. O que isso quer dizer? Maria agora estava diante de uma escolha, gente. Esse perfume ele é muito caro. Esse perfume, o valor dele é 1 ano de trabalho. Só que eu estou sentindo o coração de derramar esse perfume sobre Jesus. E aí? Mas esse perfume, ele tem um valor de 1 ano de trabalho. Mas eu estou sentindo o coração de derramar esse perfume, ou seja, de derramar sobre Jesus. É uma escolha. Muitas das vezes, irmão, tem a escolha de uma renúncia na nossa vida. Tem coisas que são tão apegadas, irmão, que não deixam por causa de Jesus. Isso atrapalha. Talvez isso esteja atrapalhando a tua bênção. Que você não consegue não renunciar. Começou o barulho agora, é galinha, é cachorro, ixi, é tudo agora. Nossa, Meu Deus. Deus vai preparar um ambiente fechado para poder. Depois eu fico escutando depois a live, depois para ver o que pode melhorar. Esses barulhos saem tudinho. Tem Deus que não dá nem para ouvir certas palavras. Mas olha só, irmão. Tem momento da nossa vida que nós devemos decidir. Tomar uma decisão, fazer uma escolha. Será se eu largo isso por Jesus? Ou será se isso aqui que eu estou apegado é melhor do que Jesus? Quando Jesus quiser, ele vai me libertar. Jesus já, há 2000 anos atrás, ele já quis, quer e sempre vai querer. Agora depende só da minha escolha.
Só depende da minha escolha. Depende da minha escolha eu querer melhorar aqui dentro. Depende da minha escolha eu querer ser um homem diferente. Depende da minha escolha eu querer melhorar cada vez mais numa vida, em comportamento, em maneira de viver. É uma escolha minha, sua, nossa, querer melhorar para o cônjuge, né? O homem para a esposa para o homem. É uma escolha nosso filho querer melhorar e ser uma bênção para os pais. É uma escolha sua, irmão, você chegar no trabalho e você ali render, produzir. É uma escolha sua, você aqui, irmão, querer sair não do jeito que você entrou. Mas para isso nós precisamos escolher. Tem coisas que talvez ele está tão apegado que na mente de muitos acha Jesus não merece eu trocar isso aqui por ele. Eu prefiro ficar com isso aqui. Se Jesus me quiser, vai ser com isso aqui. E muitas das vezes Jesus está esperando só uma escolha, uma decisão. E aí? Você vai querer ser essa pessoa do jeito que você é, ou você está decidido a tomar uma escolha hoje na sua vida? Porque nós, como se dizemos cristãos, a nossa vida não é mais para viver como o mundo vive. Nós que se dizemos crente, a nossa vida não é mais para viver como nós vivíamos antes. A gente que praticamos, vou usar essa expressão, alguns atos religiosos, que não é para ser ato religioso, é para ser uma verdade, como oração, jejum, leitura bíblica, alguns sobem o monte, igreja, batismo nas águas, ceia, a ceia que tem na igreja. Eu posso ser um religioso praticando tudo isso, mas que na verdade eu não tomo uma escolha de fazer a diferença. Porque tem uma passagem na Bíblia que vai dizer assim, que a diferença daquele que serve a Deus é aquele que não serve. As pessoas vão ver a diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, não sei se é lá em Malaquias. Então, diante, irmão, desse ensino, a escolha que revela o coração. Olha o que estava revelado no coração dos religiosos. Mata o que é certo e deixa o que é ruim para nós. Tira o que é bom e deixa o que é ruim para nós. Nós que escolhemos, irmãos. Tem muitas coisas que nós sofremos hoje, são escolhas nossas. E Deus não tem culpa. E Deus não tem culpa. Tem uma passagem do Salmo 37 que diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. E tudo ele fará. Ó, tem uma passagem de 2 Crônicas que Deus me faz me lembrar agora, e eu vou ler aqui, para nós encerrar. 2 Crônicas, capítulo 7, é bem conhecido pelos crentes. 2 Crônicas 7, 14, que diz assim, então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que foram feitas. Escutarei com atenção as orações que foram feitas neste tempo.
pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Olha só, irmão, você quer que o teu país volte ou esteja paz? O que ele está dizendo aqui? Ó? Busca Deus. Ou seja, a escolha minha de você hoje, irmão, é Deus. Homem nenhum não muda nada, irmão, que muda é Deus. Nosso país está do jeito que está, porque nós não escolhemos Deus, escolhemos o homem. Muitas das vezes as igrejas estão o que está, porque muitas das vezes não é mais nem Deus que está na igreja, agora é o homem. Muitos lares, casas estão do jeito que está, porque Deus hoje não faz mais parte de certas casas e certos lares. É o eu, o orgulho, a soberba, a ignorância, a brutalidade que opera. Mas as escolhas somos nossas. Você decidir escolher o que hoje? Deus abençoe. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, te damos graça por esse momento rico e maravilhoso, que é de ouvir um pouco a tua palavra. Bem sei que a tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Meu Deus, obrigado por este momento que nós vamos aprender a valorizar e que também não vamos ser só ouvinte, mas que nós vamos praticar a tua palavra. Pai amado, que essa palavra, essa mensagem, ela possa ser não só nos nossos corações aqui, como nos demais irmãos aí através da live. Meu Deus e meu Pai, adentrar como bênção nas nossas vidas. Que nós venhamos, Pai, escolher a partir de hoje, não só aquilo que agrada a gente, mas aquilo que é certo, verdadeiro e honesto. Deus, peça a tua bênção sobre nós, sobre os irmãos, as irmãs da live. Nos dá um dia abençoado, uma semana de vitória, e quem crê diga amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, quem crê diga amém. Glória a Deus.